Bora lá, galerinha, explicando todas as religiões em 13 minutos do canal dos Novos Clássicos, gente. É o primeiro vídeo que eu tô vendo desse canal. O primeiro vídeo que tá vendo é um vídeo bem interessante aí que me foi indicado lá no Discord. Eu gosto dessa temática de religião, gosto de falar sobre essas coisas e gosto de ver um pouco sobre. Então, acho que vai ser bem interessante ver, acho que é tipo um... Não vou dizer que é tipo um iceberg, mas eu acho que é um resuminho de cada religião. Eu acho que já vi algum tipo de vídeo desses, não no canal, mas fora do canal, que é esse daí que vai... São vários topiquinhos pequenos que vai explicando, assim, um resuminho, tipo um iceberg mesmo, só que sem ter que se aprofundar, sabe? Sem ter camadas e coisas assim. É só, tipo, explicando várias coisas rapidinho, sabe? Eu acho que isso é bem interessante. Eu posso dar minha visão sobre as coisas aqui. Óbvio, com o máximo de respeito a todas as religiões. Mas da minha visão da parada, acho que vai ser bem interessante, tá bom? Se puder, deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe nada, deixa o like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal, vai estar me ajudando demais. Deixa nos comentários aí se vocês gostariam de ver eu trazendo esses tópicos, temas assim mais, por exemplo, de história aí, que é um assunto que eu domino um pouco mais, né? E tal, se vocês gostariam de ver eu trazendo aqui. Eu tenho que trazer, por exemplo, os icebergs da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que eu não trouxe até hoje. Mas, por exemplo, um vídeo contando a história da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, mesmo, e eu dando minhas visões da parada, acho que seria interessante. Não sei se vocês gostariam, deixem nos comentários, tá bom? Enfim, vamos embora para esse vídeo. Lembrando, o link do server tá na descrição, se você vai fazer parte lá, tô sempre pronto criando uma ideia. Bora! Hinduísmo. Hinduísmo é o nome de todas as crenças religiosas baseadas nos Vedas, os livros sagrados, e praticadas dentro da Índia. Por isso, o hinduísmo é extremamente diverso, com praticantes politeístas, monoteístas e até ateístas. No Brasil são apenas 60 mil fiéis, mas é a religião mais antiga e a terceira mais praticada do mundo. As crenças que distinguem os hindus são o Brahman, uma alma universal que está em... porque basicamente assim, né, é a religião basicamente da Índia, até... Posso estar falando uma besteira aqui, mas pra quem manja mais a história da Índia, antigamente, quando a Índia era uma colônia da Inglaterra, né, era toda a Índia, né? Toda a região, o subcontinente indiano, no caso, né? A Índia, o Paquistão e Bangladesh, se não me engano. E a Índia foi, e a separação que eles fizeram foi basicamente, quando terminou o colonialismo, foi tipo assim, as regiões com mais muçulmanos foram separadas, no caso, Paquistão e Bangladesh, e a região da Índia ficou, tipo, as regiões onde era de maioria hinduísta ficou como Índia, né? Até onde eu sei, né, mano? Posso falar uma besteira. Em todas as coisas, a ideia é de que todos têm almas individuais. E basicamente a Índia é o país mais populoso do mundo, então é óbvio que vai ter um grande número de fiéis, né? Porque é a religião do país. Que encarnam no ciclo do samsara, que nossas ações nos fazem evoluir ou regredir na próxima vida pela lei do karma, e que o prêmio por uma grande evolução é retornar ao Brahman. Além disso, é importante viver segundo o Dharma. É interessante isso, porque pelo que eu entendo, você sair desse ciclo, né, de reencarnações. É interessante isso, que seria você tentar de alguma forma atingir um novo nível espiritual, eu acho, né? Que é a ordem natural dos indivíduos na sociedade. É as castas, né? E por isso devem negar materialismo e luxúria, ira, ganância, orgulho e inveja. Os deuses principais são Brahma, Vishnu, Shiva e Ganesha, e os seus sacerdotes são a classe mais alta da sociedade, os Brahmanes. Budismo. Que basicamente você tem um sistema lá que... basicamente uma pirâmide aí de castas, né, que tem, de quando você nasce, não sei se é quando você nasce, eu não sou tão e os seus sacerdotes são, né, a classe mais... Mas basicamente você tem as... Não sei se isso é tão seguido hoje em dia, né, eu não faço ideia, sendo sincero, mas pelo menos no passado era seguido isso mais à risca, imagino, né, que dependendo de como você... Não sei se é onde você nasce e tal, da tua família ou algo assim, você vai seguir uma regra dessa. Você vai ser um Brahma, um Kshatriya, um Vaishyas, alguma coisa assim, sabe? Enfim, uma religião bem interessante, né? E que é a religião mais antiga do mundo, né? Interessante pra caramba, né, mano? Mais alta da sociedade, os Brahmanes. Budismo. Mas eu não tenho muito o que falar porque eu não sei muito, sendo sincero. Não sou o maior conhecedor, então não quero falar besteira. Criada por um príncipe da Índia que ficou trancado no palácio, protegido de todos os sofrimentos humanos até os 29 anos. Quando ele sai pela primeira vez, ele fica chocado ao perceber o sofrimento da vida humana e resolve não voltar. Depois de uma jornada espiritual, ele finalmente se torna iluminado. Cortar o cabelo, símbolo de renascimento, de uma troca. Isso Nirvana, né? Quando percebe as 4 nobres verdades. Que a vida é sofrimento, que o sofrimento existe por causa de desejo,
que existe um fim para o sofrimento e que ele se encerra seguindo o nobre caminho óctuplo. Óctuplo? A vida é sofrimento, sofrimento vem do desejo. Então, se você não sente desejo por nada, você necessariamente não sofre, é isso que ele quer dizer, né? O método para se afastar do desejo. Compreensão. O desejo é o maior problema, né? Você desejar algo faz você se desviar desse caminho de virtudes, né? Por assim dizer. São corretos, esforço correto. Assim como os hindus, os budistas acreditam em uma versão de karma e samsara, o ciclo de morte e renascimento. E alcançar o nirvana é a forma de escapá-lo. Judaísmo. Até porque o próprio Buda em algumas, não sei se em todo o hinduísmo, mas em alguns, eu acho que é em todo o hinduísmo, né? Buda também é um dos deuses lá do hinduísmo, né? Não, posso estar falando uma besteira, peço desculpas se você é hindu aí, deixa nos comentários explicando melhor, posso estar falando uma besteira, mas até onde eu sei, Buda também é um dos deuses do hinduísmo, né? Então faz sentido, né, mano? E os budistas basicamente acreditam só em Buda, né? Na verdade tem budistas que, como ele falou, que vem mais o budismo como uma filosofia ainda, né? Nem são religiosos, por assim dizer, né? Tá, uma religião monoteísta. Agora vai entrar onde a gente começa a saber um pouquinho mais. Que acredita na existência de um Deus supremo e todo-poderoso. Judeus acreditam que Deus criou todo o mundo em 7 dias, e sua criação mais importante é o homem, feita à sua imagem e semelhança. Originalmente, o homem habitava no paraíso, mas após desobedecer Deus, ele foi expulso, e a história na Terra começa. Depois das o resto é história. Histórias épicas dos primeiros homens, Deus fez um pacto com Abraão, que seus descendentes iam formar um povo e viver numa terra prometida. O símbolo desse pacto é a circuncisão. Eventualmente, eles vão parar no... Cara, esse lance da circuncisão é uma parada meio... Eu nunca entendi direito isso daí. Eu falava, sincero pra vocês, eu nunca li o Velho Testamento inteiro, né? Nunca li o Velho Testamento inteiro eu mesmo. O Novo eu já li inteiro, mas faz muitos anos. Eu teria que reler. Eu tenho que um dia ler a Bíblia inteira de novo. Porque, cara, tem coisas que, assim, que eu não entendo muito bem. Esse lance da circuncisão. Por que exatamente a circuncisão é o símbolo? Alguém sabe? Deixa nos comentários. Umas coisas que eu ainda não consigo entender muito bem, sabe? Que eu preciso estudar um pouco mais. Egito, onde são escravizados, mas depois são libertos por Deus através de Moisés. Nessa fuga foi revelada a lei divina, o Torá, onde se descreve a forma como os homens devem viver suas vidas e organizar a sociedade para estar na graça de Deus. Ao chegar na Terra Prometida, os israelitas passam por altos e baixos, enquanto diversos profetas anunciam a vinda de um Messias. Durante o Império Romano, são exilados uma última vez de Israel, têm seu templo sagrado destruído e se espalham pelo mundo. Eles conseguiram manter a fé hoje, preservando a cultura, os costumes, os laços familiares e o estudo das escrituras nas sinagogas. Cristianismo. Bem interessante, né, cara? O judaísmo é muito interessante de se estudar. Eu gosto muito de estudar um pouco da religião assim, mais antiga, do passado. Assim. Por isso que eu gosto muito do canal daquele cara Estranha História, lá, pra quem nunca viu, né? Eu gosto demais do canal dele. Até queria reagir uns vídeos dele aqui no canal, mas não sei se vocês iriam curtir tanto, porque é bem mais história, bem mais, né? Não sei, se vocês quiserem, deixem nos comentários. Mas é interessante pra caramba, né? Sei lá, mano. É muito... A Bíblia, por si só, né? Não a Bíblia, no caso, os judeus não acreditam no Novo Testamento, né? Mas basicamente o Antigo Testamento é um livro muito interessante, que por mais que você não acredite necessariamente nas coisas que estão escritas ali, mano, é muito legal de você ler e pelo menos ver. Se você não acredita, pelo menos você olhar e ver o que as pessoas da época acreditavam, o que pessoas acreditam até hoje, né? E qual, tipo assim, é um artefato, um artefato, né? Como eu posso falar isso? É algo historicamente muito importante, né? Esse livro, né, cara? É realmente fantástico, né? As histórias e tudo mais. Cristianismo. Lembra dos profetas judeus que avisaram sobre a vinda do Messias? Pois é, os cristãos acreditam em muito do judaísmo, mas com uma diferença central, que o Messias já veio, já foi e que ele ainda vai voltar mais uma vez. Para eles, Jesus Cristo é Deus e foi o Messias. Ele morreu pelos pecados da humanidade, ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar de novo para separar quem está à direita do teu Pai Todo-Poderoso. Faltou falar, né? Que não amaram. A oração lá. Qual que é a oração que é essa? Creio, né? Pela Bíblia e pela tradição cristã, Deus se fez homem em Jesus no ano 0, em Israel. Depois disso, sabemos pouco. Mas Jesus começou a ensinar aos 30 anos e com 33 já tinha sido condenado à cruz pelos homens. Jesus apareceu de novo para os seus discípulos para mostrar não só a realização das antigas profecias, mas para formar uma nova aliança entre Deus e todos os homens, não só os judeus. Por isso, na fé cristã, Jesus foi o sacrifício perfeito para purificar os pecados do mundo e para marcar uma nova era. Depois que Jesus retornou aos céus,
Os seus apóstolos e seguidores foram ordenados a espalhar a fé por todo o mundo, pregando seus Olha só como morreu cada um dos apóstolos, interessante pra caramba, né? O único que não morreu assim foi São João, né? Isso mesmo. ensinamentos, como a regra de ouro e as outras paradas. Todas as coisas que querem que os homens façam a vocês, façam também. É basicamente, cara, bom, se você não é cristão e tal, cara, pelo menos você tem que ver Jesus uma figura que falou muitas verdades, né, cara? Ah, assim, é realmente impressionante as coisas que ele falava e tudo mais. Eu sou cristão, não vou ser sincero, eu sou cristão, mas eu não, assim, por mais que eu tenha crescido em uma família católica, eu até vou na igreja com a minha mãe às vezes. Eu tenho algumas visões diferentes e tal, mas também não sou vinculado em nenhum tipo, assim, ah, não, antes que, tipo assim, eu tenho algumas visões diferentes, mas principalmente das coisas mais antigas, do Antigo Testamento e tal, que não interferem em nada na minha fé, mas são um pouquinho diferentes. Outro dia eu falo sobre isso. Só que se você não acredita em Jesus, pelo menos você tem que ver ele como um cara que falou muitas coisas boas, né, cara? Que pregava um discurso bom, um discurso pacifista, um discurso da paz, né, cara? E essa frase aqui vale demais, né, cara? Todas as coisas que querem que os homens façam a vocês, façam também. Tipo assim, é basicamente aquilo, né, cara? Você não faz o mal pra outra pessoa. Você não quer fazer o mal contra você mesmo. Então por que você faz o mal contra outra pessoa, né, cara? É basicamente isso. Se você seguir isso, cara, todo mundo seguisse isso, não desejasse o mal para outras pessoas, o mundo seria um lugar melhor, né, cara? Parábolas. Assim nascem algumas diferentes formas de seguir Jesus. Legal. Catolicismo. Interessante. Literalmente uma das maiores organizações do mundo, com quase 1,4 bilhões de fiéis espalhados em todos os países. A Igreja Católica foi fundada pelo apóstolo Pedro em Roma, o primeiro Papa, e segue até hoje numa sequência perfeita. A Igreja é rigidamente estruturada, com a hierarquia dos padres, bispos, arcebispos e o Papa, e tem normas bem claras para quase todas as situações possíveis. Os católicos consideram a Igreja o reino de Deus na Terra, e os 7 sacramentos garantem a boa obediência aos seus dogmas. Além disso, a teologia católica tem uma ênfase maior na intimidade com Deus por meio da razão e da lógica, sem negar os mistérios da fé e os milagres. Ortodoxia. Interessante pra caramba, né, cara? Eu que nem falei, eu cresci em família católica. Eu posso dizer, assim, que eu sou católico, por dizer, por mais que nem eu falei, eu tenho algumas visões um pouco diferentes das coisas e tal, mas eu vou na igreja às vezes, então posso me considerar que eu sou católico. Então, por mais que a igreja tenha cometido vários e vários erros aí durante a história, como inquisições, coisas assim, bizarras, né, que aconteceram, papas bizarros, toda aquela loucura que já teve, principalmente na época da Idade Média, né, início da Idade Moderna, né, cara? Ainda assim, você tem que valorizar a história do bagulho de como é impressionante, né? Mesmo você, não tô falando isso porque eu cresci católico e tudo mais, mas é impressionante você dizer assim que uma instituição dure por mais de 2000 anos, né, cara? Isso é muito interessante. Como o negócio permanece, é muito interessante você ver a evolução de como aquilo vai mudando com o tempo, né? A igreja de hoje não é a mesma de 200 anos atrás, né? Passou-se por muitas mudanças. Isso é muito interessante de se ver também. Eu gosto muito de história de como a religião foi se moldando também. Eu acho isso muito interessante. Ortodoxia, vamos lá. Parente muito próxima da Igreja Católica, eles já foram a mesma... no começo era a mesma coisa, depois separou. Mas brigaram por uma diferença teológica em 1054. Os principais bispos do Oriente, os patriarcas, não grande cisma, né? aceitaram a decisão do Papa de afirmar que o Espírito Santo provém não só do Pai, mas também do Filho. O Espírito Santo provém do Pai e do Filho e não só do Pai. Cara, é interessante, mas eu vou ser sincero, cara, é uma discussão, assim, que, pô, precisa de tanta treta, né, cara? Tipo assim, cada um tem sua visão, né? Pra que os caras... Eles vão se excomungar, né, aqui um do outro. A Igreja dos Ortodoxos é muito parecida nos sacramentos e na necessidade de hierarquia, só que a autoridade do patriarca é regional e não global. Por exemplo, a Rússia tem um patriarca, a Grécia também, o Levante outro, e por aí vai. Teologicamente... mas vamos ser sinceros que o mais importante aí, até onde eu sei, tipo assim, cada um tem seu patriarca, mas o mais importante é o de Constantinopla, que hoje em dia é Istambul, né? Então, assim, tem um que é o mais importante, Os né? ortodoxos valorizam uma experiência mais direta com... Pô, mas eu acho muito louco o estilo deles, né, cara? Eu acho irado, assim, o bagulho... parece um bagulho meio... Bom, eu vou ser sincero, se você é ortodoxo aí, cara, não se ofenda com isso. Os caras parece que são, sei lá, cara... São uns magos, uns bruxos, né, cara? Eu acho muito louco, assim. Não tô falando isso de forma pejorativa. Eu acho irado, mano, essa estética. Abrindo mão de racionalizações e buscando uma conexão mais mística com ele. Especialmente através da repetição da oração de Jesus e de práticas de asceticismo. Além disso, na Igreja Ortodoxa... Asceticismo, caraca. Os padres podem se casar, têm grandes barbas
e não se reza Nossa, eu não sabia que os padres podiam se casar na ortodoxia, interessante. com estátuas, mas com ícones. É, ícones seriam mais pinturas, assim, por assim dizer, né? Luteranismo. Tá, Em agora vamos começar as igrejas protestantes. Né? 1517, um monge alemão chamado Lutero estava muito bolado porque ele achava que a Igreja Católica e o Papa tinham se corrompido por poder e dinheiro, abandonando o espírito do cristianismo. E tinham mesmo, né? Vamos ser sinceros, tinham mesmo. Não é. Não é mentira, tinham mesmo. A igreja tinha se corrompido, vendia pedaço do céu, vendia não sei o que, né? Ele pregou suas 95 teses, criticando a igreja principalmente pela venda de indulgências, foi excomungado e acabou começando um movimento de separação da Igreja Católica, a Reforma Protestante, que acredita numa versão um pouco diferente do cristianismo. Mas Eles não socada na acreditam na Bíblia, santidade né? do Papa e da Igreja Católica, mas que qualquer grupo de pessoas pode formar uma Eu igreja. também. Acreditam que você alcança a salvação só pela fé, não por boas ações, Só la e que a fé. Bíblia tem muito mais autoridade sobre Deus do que as regras e tradições de Basicamente eles não. Basicamente a igreja. Bom, eu não sei porque. Vou ser sincero, eu não cresci. Se você é de igreja evangélica e tal, deixa aí nos comentários. Mas basicamente os evangélicos eles creem muito mais na Bíblia. Quer dizer, basicamente só na Bíblia, né? Tipo assim, como não acreditam em igreja católica, não acreditam em dogmas, como batismo. Não, batismo. Não, mas que batismo tá na Bíblia, né? Não acreditam, tipo assim. Sei lá. A Eucaristia, por exemplo, né? Eu acho. Por exemplo, não tem Eucaristia na igreja evangélica. Essas coisas. Posso falar uma besteira do caramba, o que mais releva, gente? Aqui é uma discussão saudável, não tem treta, não tem nada, pelo amor de Deus, cara. Eu já tô falando isso logo, nos comentários aí, vamos conversar de forma educada, cara. Não tem sem treta nenhuma, cada um tem sua religião, sua fé, mano. Estou dando a minha visão do que eu conheço da parada, cara. Enfim. qualquer igreja. Calvinismo. Tá, mas isso é interessante, que eu nunca entendi direito qual é essas paradas, assim, diferença de calvinismo e luteranismo. Não entendi direito, vamos tentar perceber Lutero aqui. não foi a única pessoa que resolveu sair da Não, é outro cara, isso eu sei. Igreja Católica e criar uma versão diferente do cristianismo. Inspirados por ele, uns caras na Suíça, como João Calvino e Calvino, né? Zwingli, criaram uma teologia ainda mais diferente. Os calvinistas acreditam que como Deus é todo-poderoso, ele já escolheu um grupo de pessoas que vão ser salvas, os eleitos, e fez uma aliança com eles. Além disso, eles acreditam numa vida e num culto regrado e simples, com igrejas menos decoradas que as católicas e luteranas. Batistas. Putz, interessante, cara, interessante. Mas então, bom, eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Se você for alguém que segue uma religião aí calvinista, né? Deixa nos comentários. Mas então, basicamente, se eu não sou um dos eleitos, eu já tô condenado, independente do que eu faço na minha vida? Fiquei com essa curiosidade. Deixa nos comentários se você é de alguma dessas religiões, porque, assim, é meio estranho pra mim. Então quer dizer que o meu destino já tá. Mas se meu destino já tá definido, como é que eu vou ter livre-arbítrio, né? Não sei, mano. Se alguém souber, deixa nos comentários se você faz parte dessa religião aí. Escreve aí qual que é a visão da parada. São um grupo de protestantes rígidos que surgiu no século XVII, que acreditam na quebra radical com tradições de fora da Bíblia, como igrejas com hierarquia, para focar 100% nas escrituras. Eles acreditam que o crente tem que nascer de novo como cristão e por isso só batizam adultos. Tá, mas ok, acho que essa daqui seria a religião mais que as igrejas evangélicas em geral seguem no Brasil, né? Posso estar falando uma besteira aqui, mas se você, de novo, escreve nos comentários, por favor. Já tem capacidade de entender o que significa seguir Jesus. Os batistas veem o mundo como cheio de pecado e buscam se afastar deles em práticas do dia a dia, evitando coisas como beber álcool e ouvir músicas explícitas. Pentecostais. Ok. Basicamente uma visão mais rígida mesmo, assim, tipo, com mais, tipo, você não pode escutar músicas com besteira e coisas assim, né? São a denominação protestante mais moderna, com suas origens no começo do século XX. Tá, não, acho que é essa, na verdade, já até escutei esse nome, pentecostal, essa que é a mais comum aqui no Brasil, né, das igrejas evangélicas. Nos Estados Unidos. Hoje em dia, existem muitos grupos pentecostais diferentes, isso mesmo, cada um entendi. com a sua crença, mas com as seguintes semelhanças. Assim como os batistas, eles dão ênfase no renascimento espiritual, só que acreditam na experiência individual e direta de Deus através do batismo no Espírito Santo, que dá dons aos fiéis, como falar em línguas, e além disso louvam a Deus em cultos carismáticos, intensos e dramáticos. Islamismo. Dramáticos é bom. Basicamente também acreditam muito, né, que você tem que, por exemplo, batizar depois de adulto, porque você tem que ter consciência do batismo, que você querer se batizar, né? Enfim,
Interessante, toda essa parte que eu acho que foi bem polêmica, tudo que eu falei. Espero que você não tenha saído do vídeo, você que é evangélico, não tenha saído do vídeo enquanto eu tava falando nessa parte, porque eu quero muito que você escreva nos comentários e deixe aí minhas dúvidas sendo sanadas, tá bom? Eu falo isso no maior carinho de coração, eu não tenho briga nenhuma com religião, eu acho o bagulho mais ridículo, ridículo mesmo, a coisa que existe aí de treta em católico, ortodoxo, religiões aí evangélicas, religiões não, né? É, as várias igrejas evangélicas, no caso, né? Cara, eu acho daí um bagulho ridículo, né? Cada um tem sua fé, cada um vê a sua fé da tua forma. Eu só tenho curiosidade de saber exatamente quais são as visões que cada um tem, né, mano? Porque é interessante pra caramba, né? Enfim, e é com conhecimento que se. Conhecimento, vendo o que os outros pensam e tudo mais, que você cresce, né, cara? Não é julgando ou xingando ou coisas assim, né? Isso daí é só besteira, só idiotice. Vamos pra agora pro Islã, né? O Islã é a crença na revelação do profeta Maomé sobre o Deus único. Nunca se deve retratar o rosto de Maomé? Não sabia disso, interessante. Mas eu já vi quadros de Maomé, eu acho, não vi? A palavra em árabe é Allah. Maomé nasceu em Meca no ano de 570. É mesmo, ele tá com um negócio no rosto, interessante, não fazia ideia disso. Mas eu sinto que eu já vi um quadro de Maomé uma vez, cara. E foi ele que acabou com o politeísmo na Arábia e uniu suas tribos. Seus seguidores acreditam que aos 40 anos ele recebeu uma visita do anjo Gabriel, que curioso que fez com dele isso. o único mensageiro de Deus, concluindo a tradição que começou em Abraão e que até então estava em Jesus. Depois ele foi para Medina, onde se tornou um rei, e aí o islamismo virou um movimento político também. Por isso, o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão, tem normas sobre a fé e sobre como governar conforme a vontade de Deus. Muçulmanos acreditam em um Deus uno, que nunca virou homem, que não pode ser representado e que exige submissão total. No dia do juízo final, eles vão ser julgados segundo a sua obediência. É fundamental negar outros deuses, rezar 5 vezes ao dia em prostração, fazer caridade, não tolerar a usura, fazer jejum durante o Ramadã e, se possível, fazer pelo menos uma peregrinação, né, até Meca na vida. Logo após a morte de Maomé, você tem que orar sempre voltado pra Meca também, né? Os islâmicos conquistaram boa parte do velho mundo, mas eles também têm suas divisões entre si. Não, sim, os sunitas e xiitas, né? Mas é bem interessante a religião islâmica, a gente vê que a imagem, infelizmente, aí no ocidente é bem manchada por causa de todos terrorismo, essas coisas, né, cara? Que não é, de forma alguma, o princípio fundamental da religião, né, cara? Claro que já existiram milhões de guerras aí na história entre islâmicos e cristãos, né? Cruzadas, jihadis, um monte de coisa assim, só que isso é passado, né, gente? E claro que toda religião tem... Se você ler ao pé da letra qualquer texto religioso, é provável que lá tenha alguma coisa meio, guerras e não sei o que, né? Então, assim, cara, eu nunca li o Alcorão, mas... então eu não posso dizer também o que está exatamente escrito lá e tudo mais. Só que eu acho que muita gente tem uma visão muito pejorativa do islamismo, né? Sunitas. O maior grupo muçulmano, eles são 83% da religião e surgem logo após a morte do profeta. Os sunitas optaram por apoiar a associação de Abu Bakr, um amigo e conselheiro de Maomé. Nessa corrente, além de consultar e os xiitas vão seguir o genro do Maomé, se não me engano. Também se consulta a Sunna, um registro dos costumes de Maomé e a opinião dos grandes imãs, sábios e estudiosos da fé. Mas os sunitas são, não vou falar os principais, mas são os que tem mais gente, né? Xiitas. Não, eles não são mais radicais. Xiitas são mais ou menos 16% dos islâmicos. Isso mesmo. Diferente dos sunitas, eles escolheram apoiar a sucessão de Ali, primo e genro de Maomé. Para os xiitas, Mas isso é curioso pra mim, né? Que os sunitas são maiorias, mas os xiitas que seguem o cara que, entre aspas, seria da família ali, né? Eu não sei exatamente como foi escolhido seguir um ou outro, né? Eu fiquei curioso com isso. Você só pode virar um imã se for descendente do profeta. E por ser descendente, você é infalível. Ibades. Caraca, que doideira, não fazia ideia disso. Ibades, esse eu não conheço. Nossa, interessante isso, não fazia ideia. Então, você tem que ter descendente. Porque o Maomé teve filho, se eu não me engano, ou não. Ou posso estar falando a maior besteira aqui de todas, mas eu acho que teve. Se não teve, me desculpa aí. Se você é muçulmano e tá vendo esse vídeo, peço de coração desculpas. É realmente ignorância total. São uma minoria religiosa perseguida no mundo islâmico, que representa só 1% da fé. Na primeira grande guerra civil islâmica entre sunitas e xiitas, eles se recusaram a lutar e se separaram do resto. Hoje só são maioria no Omã. Confucionismo. São os que não quiseram seguir nenhum dos dois lados, né? Não é exatamente uma religião. É mais um conjunto de regras sobre o que é certo e errado, criado por Confúcio no século V a.C., na China. O principal objetivo é manter a sociedade em ordem,
e por isso existem as 5 relações hierárquicas: governante e súdito, pai e filho, irmão mais velho e irmão mais novo, marido e esposa, e amigo e amigo. A pessoa abaixo deve sempre respeitar e seguir as ordens da pessoa de cima, enquanto a de cima deve cuidar da melhor forma da pessoa de baixo. Os princípios mais importantes Interessante, né? Amigo e amigo. são o REM, humanidade, e I, justiça. E se todos agirem como manda sua posição na hierarquia e seguirem esses princípios, a sociedade vai ser próspera e estável. Daoísmo. Que doideira, né? Só que o confucionismo é bem uma religião mesmo. Eu não sei direito dizer pra vocês. Vocês acreditam que Confúcio é Deus e tal? Porque eu acho que Confúcio foi uma... quer dizer, tipo assim, você pode acreditar, por exemplo, que Jesus existiu, mas que não foi o que dizia, né? E eu acho que acontece mesmo com Confúcio, que eu acho que Confúcio existiu mesmo, né? Eu acho que, tipo assim, com certeza existiu, né? Não sei, mano, posso estar falando uma besteira aqui. É uma das maiores tradições religiosas da China, Coreia? junto com o confucionismo e o budismo. A crença é focada no Dao, chinês para o caminho, a força que ordena todo o universo e que é a fonte de todas as coisas. É dessa tradição que vem o símbolo do Yin Yang e o conceito de Qi. O Yin Yang representa a dualidade da vida e da morte e como tudo no mundo está sempre evoluindo de um para o outro. Qi é a energia ou sopro vital de todas as coisas vivas. Os textos mais famosos são Dao De Ching e Zhuangzi, mas existem muitos outros que também são sagrados. Shintoísmo. Bem interessante, né, cara? Essas religiões orientais, assim, são realmente... Quer dizer, religiões orientais é complicado, né? Porque, por exemplo, o cristianismo e o judaísmo, todas são orientais também, né? Mas bem orientais, por assim dizer, são muito interessantes, né? É a religião nativa do Japão, com seus textos mais antigos datando de 800 d.C. A palavra Shinto significa o caminho dos kami, que são basicamente espíritos Deuses, do né? mundo natural. Kami. Tudo. Kami é uma desde tradução pra Deus também, não é? Se eu não me engano. rios, montanhas, Kami-sama, até né? doenças e cabelo tem um kami específico, que são expressões de Musubi, a energia criativa do universo que une todas as coisas. Existem muitos rituais, sendo o mais importante o Harai, que remove a poluição espiritual das pessoas. As rezas são feitas em santuários, onde os kami habitam. Em geral, eles são separados do resto do mundo não sagrado pelos famosos portões Torii. Mas, na prática, hoje em dia a maioria dos japoneses não pratica só o shintoísmo, mas uma mistura com o budismo. Bem interessante, né? Eu já vi os templos, esses templos shintoístas em vídeos sobre o Japão e tal, e acho bem bonitos mesmo, né? São bem interessantes, por mais que eu não entenda muito bem o que está acontecendo ali e tudo mais, né? Porque você precisaria ter um conhecimento maior sobre a religião, é realmente muito bonito, né? O espiritismo é a fé revelada por Allan Kardec quando ele publicou o Livro dos Espíritos. Na Europa daquela época, aconteciam manifestações espirituais por todos os lados. Mesas que geravam sozinhas, tabuleiros para falar com os mortos e médiums. Ouija? Espíritas acreditam que Allan Kardec conseguiu unir a religião cristã e a ciência para explicar os fenômenos espirituais do seu tempo. O Brasil é o país com mais espíritas no mundo, e o grande responsável por isso é Chico Xavier. Existe um debate sobre se a fé espírita é cristã ou não, que eles não acreditam que Deus é uma trindade, nem que Jesus é Deus, mas o homem mais evoluído de todos os tempos. O que diferencia os espíritas é a crença em reencarnação, evolução espiritual, vida após vida. Não sabia que os espíritos acreditavam em reencarnação, curioso. A capacidade de se comunicar com os espíritos desencarnados. Religiões afro-brasileiras. Esse é um termo... O espiritismo é realmente bem forte. Acho que todo mundo conhece alguém que é espírita. Isso é bem interessante, né? Eu aposto que você aí que tá vendo o vídeo provavelmente conhece alguém que é espírita. Que engloba várias práticas sociais, culturais e espirituais herdadas dos escravos africanos que vieram para o Brasil. Mas, via de regra, elas estão ligadas de alguma forma ao culto a um panteão de deuses africanos que protegem e exigem compromisso dos seus filhos através de oferendas e atos de serviço. Duas culturas africanas mais influenciaram o Brasil: os Bantus de Angola e do Congo e os Yorubás da Nigéria. Mas, desde que essas práticas chegaram aqui, elas se misturaram com religiões europeias, como o catolicismo e o espiritismo. O grau dessa mistura varia de corrente para corrente. Alguns lugares associam os orixás, os deuses africanos, aos santos católicos, como Santa Bárbara, São Jorge e Santo Antônio. E outros já tratam direto com os orixás, como Ogum, Oxóssi e Iemanjá. São várias as religiões afro-brasileiras. O candomblé, a quimbanda, a umbanda e várias outras. Mas na prática, todos acreditam em um panteão de deuses. Pô, é bem legal, né, cara? E é um panteão muito interessante, né, cara? Muito, muito maneiro, né, cara? Da hora pra caramba. Enfim, muito legal, cara. Fala, obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado. E olha só, terça-feira definitivamente não vai ter um tier list de religiões no canal, tá?
Então é isso, se curtiu, Nossa, deixa tier um list. like, um comentário. Aproveita pra se inscrever pra não perder a tier list que não vai sair na terça-feira, tá? Valeu! Valeu! Pô, mas também, cara, tier list de religiões é inacreditável, assim, é absurdo. Ai, meu Deus, cara, muito legal mesmo. Adorei o vídeo, foi fantástico. Espero de coração que vocês tenham gostado, que vocês não tenham se ofendido com tudo isso, de coração. Eu realmente gostei muito de gravar esse vídeo. Espero poder trazer outros desse canal, que acho que foi muito legal mesmo e muito edificante, por assim dizer, cara. Deixe aí nos comentários a tua religião, o que você acredita e me rebatam aí nos comentários aí. Pode falar aí o que eu errei, o que eu falei de besteira, pode deixar nos comentários, claro, com respeito, que é a forma correta de se conversar, né? Enfim, espero deixar o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.